Meus amigos, finalmente a quinta temporada de Stranger Things nos revelou como que a Eleven e companhia vão derrotar o Vecna no final de toda essa história, cara. E sabe a coisa mais absurda de todas? É que o Ed Manson, ele tem envolvimento no que vai acontecer. Quem acabou descobrindo a chave para vencer o Vecna foi simplesmente o Ed Manson, cara. Pois é, o próprio Ed, que virou lenda depois do sacrifício épico na quarta temporada, né? E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, né? Pera aí, Geek, como assim? Então quer dizer que o Ed vai voltar? Ele vai ser o vampiro lá, o Cass, que tá todo mundo falando? Calma, eu vou explicar detalhadamente pra vocês, porque tem um detalhe no meio de todo esse emaranhado que ninguém tá percebendo e que vai ser peça-chave pra poder derrotar o Vecna. E o Ed tem envolvimento. Hello my friends, Geek na voz. Enquanto a maioria dos fãs imaginavam, né, que talvez o Ed poderia retornar logo no início dessa quinta temporada, talvez como flashback, ou então uma alucinação do Dust, na verdade não foi ele quem voltou não, e sim uma personagem esquecida lá no churrasco na segunda temporada, que é a Kali, a número 8, a irmãzinha da Eleven, que tem os poderes lá de criar ilusões. Afinal, depois de 8 anos, a Kali finalmente reaparece, é uma cena totalmente inesperada, né? Enquanto a Eleven atravessa o mundo invertido ao lado do Hopper, ela se convence de que o exército está mantendo o Vecna preso dentro de um laboratório especial. E como hackers e os soldados possuem armas capazes de neutralizar a Eleven, bloqueando seus poderes por completo, ela acredita que eles encontraram algum tipo de kryptonita. E para descobrir a origem dessa fraqueza, a Eleven e o Hopper decidem invadir o laboratório e investigar o que está escondido no cofre. E adivinha quem tá lá dentro? A própria Kali, a irmãzinha da Eleven. Quando o Hopper ele tenta abrir aquela porta, né, já preparado para o grande sacrifício, porque ele tava com as bombas colado aqui, porque se o Vecna estivesse lá dentro, ele ia se explodir junto com o Vecna. E na cabeça do Hopper, isso talvez iria funcionar. Talvez uma explosão iria destruir o Vecna, o que a gente sabe que não ia nem fazer cosquinha no Vecna, talvez. Mas a surpresa, como eu disse, é que ele encontrou a Kali. Ela estava presa, entubada e conectada a máquinas, como se tivesse voltado acima das cobaias do Dr. Brain. E a cabeça raspada indica que ela não conseguiu escapar do próprio passado. Assim como a Eleven, né? Ela também está profundamente ligada ao projeto Índigo, cara. E ao longo do primeiro volume, né, a Dra. K deixa claro que sua prioridade é capturar a Eleven. E a dúvida agora é, o que exatamente ela quer com a Eleven? E qual o papel da Kali em tudo isso? Como as duas possuem poderes completamente diferentes, é possível que o exército esteja usando alguma capacidade mental da Kali para criar a tal kryptonita. E outra possibilidade é que a Dra. K precise das duas juntas para executar um plano ainda maior, talvez envolvendo a reprodução ou amplificação dos poderes do Henry, que é o Vecna, né? E eu tô trazendo todo esse panorama, todo esse contexto da Kali, porque ela também vai ser peça-chave para eles derrotarem o Vecna no final dessa quinta temporada. E daqui a pouquinho vai entrar o Ed Manson nessa equação, tá? Vocês não fazem ideia da teoria maluca que eu vou contar aqui hoje. E lembremos, né, que o Dr. Brenner tentou recriar os poderes do número 1 através do projeto, né? E como apenas a Kali e Eleven sobreviveram aos experimentos, faz sentido que o exército tente usar as duas como peças-chaves para criar uma arma definitiva, né? Claro que isso é só uma teoria, a Dra. K pode ter intenções muito mais obscuras que ainda não foram reveladas, mas por outro lado, existe a chance da Eleven conseguir convencer a irmã de que elas precisam trabalhar juntas para derrotar o Vecna de uma vez por todas, especialmente porque a Kali demonstra alívio ao reencontrar a Eleven. Na época em que viveram juntas em Chicago, as duas não tinham visões compatíveis sobre o futuro, mas agora com o mundo inteiro à beira do colapso, né, talvez a Kali finalmente aceite o passado delas de não precisar definir o destino de ambas, né? E é justamente aí que entra o Ed Manson, porque o Ed, ele deu a letra, ele simplesmente disse o que a galera deve fazer para derrotar o Vecna no final dessa quinta temporada. E o Ed não falou isso na quinta temporada, obviamente, porque ele não apareceu e talvez ele apareça em breve em flashbacks. O Ed falou isso na quarta temporada, ele deu a letra de como derrotar o Vecna lá na quarta temporada, e ninguém percebeu esse detalhe, velho. Vocês lembram daquela cena do início da quarta temporada, né, quando o Clube Hellfire estava jogando o D&D? Durante a campanha, eles enfrentam justamente o grande vilão da aventura, né, que é o Vecna. E o Dustin, ele rola os dados e tira o número 11, que é um número alto, um número forte, mas que não foi suficiente para derrotar o monstro. Já a Erika, ela joga em seguida e acerta o número 20 crítico, velho. E esse número finalmente derruba o Vecna no jogo. E aí a gente faz as conexões, né? O número 11, obviamente, a gente pode conectar com a personagem da Eleven, que é uma personagem forte, é uma personagem que já bateu de frente com o Vecna na quarta temporada e que ela tem sim capacidades, mas sozinha a Eleven não vai conseguir derrotar o Vecna. E aí que entra o detalhe escondido, né? Entre os sobreviventes do projeto do Brenner, temos o número 1, que é o Henry Creel, a número 8, que é a Kali, a número 11 é a Eleven. E se a gente somar os três códigos, 1 mais 8 mais 11,
dá justamente o número 20, o número que Erika jogou no dado e tirou, e é o número suficiente para derrotar o Vecna. Ou seja, a série pode estar sugerindo que só a união dos três números, 1, 8 e 11, será capaz de dar o golpe final no Vecna, né? E só isso explica porque a Kali pode ser trazida de volta justamente agora, e reforça porque o Ed no jogo já havia mostrado o caminho sem que ninguém percebesse. Mas comenta embaixo, tá, o que vocês acham sobre essa teoria, se ela faz sentido, se ela tem algum furo. Isso daqui é só algo que eu joguei, tá? Mas não para por aí não, cara, porque a Kali também é outra peça-chave para eles finalmente derrotarem o Vecna. E o que vai acontecer com ela, o que eu vou dizer a partir daqui, é um negócio totalmente obscuro, porque o retorno da Kali sempre foi uma das teorias mais discutidas pelos fãs desde a estreia da segunda temporada, né? Na época, parecia óbvio que os irmãos Duffer estavam preparando o terreno para algo muito maior, uma história que ainda não tinha sido fechada. Porém, depois da enorme rejeição do episódio, né, que a Kali apareceu, não seria surpresa nenhuma se a série tivesse simplesmente desistido da personagem. E só pra vocês terem uma ideia, né, o episódio da Kali, lá da segunda temporada, é simplesmente o episódio pior avaliado na história do IMDb em Stranger Things de toda a série. Assim, é uma rejeição muito grande. Mas, cara, o problema nunca foi exatamente a Kali, foi o momento em que o episódio apareceu. Afinal, a gente tinha acabado de ver os Demodogs, né, invadindo o laboratório de Hawkins, o Will possuído pelo Devorador de Mentes e todo mundo lidando com riscos cada vez maiores. E de repente, a série corta totalmente o ritmo e leva a Eleven pra Chicago, né, apresentando um grupo de personagens novos e mudando completamente o clima da história. E a maior parte da audiência só queria voltar pra Hawkins, e essa frustração acabou respingando na personagem. E agora, anos depois, com apenas 4 episódios, né, restantes antes do fim definitivo da série, muita gente que odiou a irmã perdida provavelmente não está tão animado assim pra ver a Kali reaparecendo, né? E a participação dela será curta, mas no momento da maior tensão de toda a história. E a grande pergunta é, e Stranger Things consegue justificar o retorno da Kali e talvez até salvar a personagem? Segundo os irmãos Duffers, e eles deram uma entrevista sobre isso, a resposta é sim, só que a gente tem alguns poréns, e aqui é importante a gente analisar essas palavras aqui dos Duffer. Em uma entrevista recente à Variety, né, os criadores, Matt e Ross Duffer, explicaram exatamente por que trouxeram o número 8 de volta na quinta temporada, né, e qual é o impacto disso na jornada final da Eleven. O Ross Duffer, ele disse o seguinte, né, quando a pessoa ela assiste Stranger Things por completo, ela não quer que nada fique faltando. A pessoa não quer que sobre algum arco que não foi concluído. E nesse caso da Kali, era uma personagem que apareceu na segunda temporada e de repente ela sumiu. Ela não deu mais o ar da graça, não foi mencionada, não teve referência, não teve nada. Ou seja, era uma ponta solta e agora eles resolveram esse problema. E ele também comentou que eles realmente gostam, né, da atriz e sentiam que aquele episódio da segunda temporada não permitiu que ela mostrasse o seu potencial, né? Então talvez trazer a Kali de volta não foi apenas um aceno para os fãs, né? Realmente ajudava a construir a conclusão da história da Eleven. O Matt Duffer, ele diz o seguinte, né? Gravamos a segunda temporada numa velocidade maluca, tentando cumprir o prazo do Halloween. E o primeiro roteiro daquele episódio não funcionou e tivemos uma semana para reescrever. Eu sempre senti que não acertamos completamente, mas a equipe sempre acreditou que a atriz tinha algo especial e decidiram trazê-la de volta com um propósito real, não apenas como o cameo, né? E eles reforçaram que não queriam deixar pontas soltas, né? Nem entregar um final que decepcionasse os fãs, especialmente evitando um final à la Game of Thrones, né? Onde os personagens queridos ganharam destinos bem questionáveis. Só que aí, cara, surge um problema ainda maior, né? Que vai ser um empecilho para eles derrotarem o Vecna no final da quinta temporada, que é a Kryptonita que o exército, né? Que os militares descobriram para poder inibir os poderes da Eleven. Não só da Eleven, né? E de todos os outros que possuem habilidades psíquicas, como é o caso da Kali ou do próprio Henry Creel. E a minha Kryptonita, quando vocês assistem este vídeo, e não deixam a voadora no like aí embaixo, cara. Deixa o like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. Afinal, depois da carnificina na quarta temporada, o governo ocupou Hawkins e tomou o controle geral da situação, né? Mas eles não esqueceram da arma que mais temem, que é a Eleven. A intenção deles nunca foi apenas estudar o mundo invertido, mas sim eliminar qualquer ameaça que possa prejudicar os seus planos. E agora eles desenvolveram algo capaz de neutralizar totalmente os poderes da Eleven. E como os poderes da Eleven têm ligação com o mundo invertido, o exército montou uma base dentro da própria dimensão, tentando entender suas energias e aproveitar os seus recursos, né? Eles ainda estão longe de entender tudo, mas já conseguiram extrair uma espécie de fonte de energia em comum que é forte o bastante para poder ferir usuários psíquicos, né? E essa arma funciona como um dispositivo de interferência sônica emitido por pequenas antenas instaladas nos veículos militares, e quando ativados eles lideram uma frequência inaudível para humanos comuns. Então Hopper, ele não escuta nada, mas é muito devastador para Eleven, cara. Quando ela é pega, né, pelo raio da ação dessas máquinas, os seus poderes falham, sua mente entra em colapso, o seu nariz sangra e ela quase desmaia. É como se um curto-circuito psíquico desativasse suas
suas habilidades de dentro pra fora, né? E a série ainda não explicou exatamente como isso funciona, se o dispositivo usa energia do mundo invertido, se está ligado de alguma forma com a Kali, ou se existe algum plano ainda mais sombrio por trás disso, né? E quando a Eleven começou a interrogar um dos soldados capturados, ela forçou seus poderes ao máximo para descobrir o que o exército estava escondendo, que é o laboratório secreto, aquelas armas esquisitas e a nova comandante misteriosa, que é a Doutora K. E ao vasculhar a mente do soldado, a Eleven teve um vislumbre rápido de uma porta conectada a alguma forma de kryptonita, o que a levou a acreditar que o exército tinha capturado o Vecna. Então, cara, esse plot twist, né, indica que a Kali pode ser, na verdade, a origem do sinal que enfraquece a Eleven. E com a Kali ligada às máquinas, o exército pode estar ampliando ou manipulando suas habilidades psíquicas. E agora que a Doutora K e sua equipe entenderam esse efeito, eles provavelmente conseguem replicar o sinal e usá-lo contra a Eleven e a própria Kali ao longo do restante da temporada. E eu volto a dizer pra vocês, tá? Eu venho comentando isso nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, e eu acho, ainda mais agora que o Will, né, desenvolveu suas novas habilidades psíquicas, e ele vai ser muito útil para eles derrotarem o Vecna, mas eu acho que eles só vão conseguir derrotar o Vecna com um grande sacrifício no último episódio. Eu não sei se é a Eleven que vai se sacrificar pra salvar todo mundo, pra salvar o grupo, pra salvar a cidade. Eu não sei se vai ser o Will, que agora desenvolveu seus poderes, porque, pô, tudo começou com o Will lá no desaparecimento, então talvez finalize com ele. Eu não sei se vai ser a Kali que vai fazer esse grande sacrifício. Alguém vai ter que se sacrificar. Eu não acho que não existe a menor possibilidade deles derrotarem o Vecna sem um grande sacrifício de um grande personagem. Mas comentem embaixo as teorias de vocês, as expectativas, palpites, que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!